Meu povo, boa tarde. Tenho que dar uma lavada aqui nos pratos. Vamos aproveitar para bater um papo. Tem uma coisa que eu venho pensando bastante ultimamente, que tem um pouco e não tem a ver com a questão de juntar dinheiro, né? Para quem tá vendo os outros vídeos aí do canal, sabe que a gente tá na saga de comprar, dar entrada no nosso apartamento, né? A gente vai voltar pro Brasil. E aí, o lance é, a gente tem um objetivo, né? A gente está focado em juntar dinheiro por conta do que a gente quer comprar nossa casa. Se a gente não juntar, não vai ter como. Simplesmente não dá. Não existe outra forma, né? Tem que ser assim. Mas aí vai para outras coisas também, né? Porque quando você entra aí na internet, aí tem muitos influenciadores, né? Com aquela ideia de educação financeira, você precisa juntar dinheiro, para você poder se aposentar e não sei o que. Eu não estou aqui para convencer ninguém de que você deve ter ou não ter educação financeira e juntar dinheiro, nem nada do tipo. Mas tem uma coisa assim que é um gatilho para mim, tipo um red flag para mim, né? Que é, você já parou para se perguntar sobre o dinheiro, né? Como é que funcionam as coisas? Por que que quando a gente deixa um dinheiro na conta, esses bancos digitais aí ou numa poupança, por que que eles pagam a gente pra gente deixar o dinheiro lá parado, né? Você já se perguntou o porquê? Ele tá te recompensando pra... Ele tá te recompensando por ter deixado teu dinheiro, certo? Mas o que que ele tá fazendo com esse dinheiro, né? O que que vale tanto a pena para as instituições financeiras pegar o meu dinheiro hoje e, e me devolver lá na frente com algum tipo de rentabilidade, né? Independente se é juros ou é correção de capital ou qualquer que seja o nome. Mas por que que o banco faz isso, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, você prefere ter 10 mil hoje ou 1 milhão daqui a 30 anos? Eu acho que 30 anos é um período meio longo, né? Não sei o que, que as pessoas diriam. O que que você prefere? 10 mil hoje ou 1 milhão daqui a 30 anos? É uma coisa a se pensar, porque assim, no caso da gente aqui, né, que a gente tá querendo comprar um apartamento e etc. O nosso objetivo é esse, né? Se a gente não fizer assim, a gente não vai conseguir. Mas para as pessoas que têm o objetivo de ter uma liberdade financeira, né, que o pessoal tanto fala por aí na internet, tem vários influenciadores vendendo esse sonho, né, da liberdade financeira. Será que faz sentido? Porque isso vem me incomodando já tem um tempo. Se você pegar a história, né, da nossa moeda, do real, a gente tem mais ou menos 30 anos, né, que o real existe. Quando ele foi criado, ele tinha tinha uma paridade de poder de compra em relação ao dólar. Então era mais ou menos R$ 1 1 dólar, né? Era um pouquinho diferente, mas tinham praticamente o mesmo valor, assim, por assim dizer, né? Para simplificar. E hoje o dólar tá 5,60 e tanto, quase 5,60. E aí, ou seja, o real vem perdendo valor desde a sua criação, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas mesmo que a gente tivesse mesmo que a gente tivesse mantido o valor do real equivalente com o do dólar ou do euro, alguma coisa assim, também não faria muita diferença. Você só juntar o dinheiro, porque num exemplo hipotético, né? Se você tivesse juntado dinheiro, né, durante todo esse tempo e hoje você tivesse R$ 1 milhão, esses R$ 1 milhão representa 90% dele foi destruído nesses 30 anos. Então, R$ 100 lá de 30 anos atrás
ele equivale a mais ou menos 10, 12 reais no poder de compra atual, né? Ou seja, as coisas que você compraria com o dinheiro seria 90% a menos, né? Você só compraria cerca de 10% do que você comprava lá atrás. Então aí fica o questionamento, né? Faz sentido a gente juntar dinheiro, né, com a expectativa de parar de trabalhar no futuro, porque é um fato que a gente precisa lidar, né? Tem gente que vive a vida, gasta todo o dinheiro que recebe e é isso, a pessoa vive assim, tá feliz, tá tudo bem. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Tem gente que junta boa parte do salário lá com a expectativa de ter um futuro melhor, né? De você não viver tão aperreado no futuro, de você ter uma grana sobrando. E tem gente que guarda com o intuito de poder parar de trabalhar ou de ser a sua aposentadoria, etc. E eu comecei a ter minhas dúvidas com relação se isso é realmente viável. Por exemplo, vamos trazer para a minha situação pessoal. Eu percebi que na situação atual, com a taxa Selic do jeito que ela está, e claro, né, a gente, pelo simples fato de deixar dinheiro no banco, eu deixo dinheiro na Nubank, né? Então, o simples fato de deixar o dinheiro lá, ele rende o equivalente de um RDB, que é quase como se fosse uma cópia do CDI, né? E o CDI, ele é um espelho da Selic. Então, no final das contas, né, simplificando para a gente que é do povão, a gente que não é economista, né, a gente tem um rendimento de aproximadamente a Selic, que é um índice usado pelo governo para medir. É um índice, é uma taxa, né, usada pelo governo para controlar a inflação, né? Quando a inflação está alta, o governo sobe a Selic e a ideia é que o crédito fique mais caro e as pessoas parem de gastar tanto dinheiro, né? Não de gastar, mas de pedir tanto dinheiro emprestado. A pessoa vai fazer um empréstimo, a Selic está mais alta, ela vai pensar duas vezes antes de fazer, porque o custo daquele dinheiro está mais caro, né? E aí pode não valer a pena esse investimento que a pessoa está pensando em fazer. Sendo que, às vezes mais, às vezes menos, mas a inflação ela sempre existe. E ela sempre vai corroer o poder de compra. Então, voltando, né, para o nosso exemplo mais próximo. Eu percebi que o dinheiro que eu deixo lá na minha conta, a cada, a cada R$ 1.000, é isso? A cada R$ 1.000, eu recebo mais ou menos R$ 10 de rendimento pelo simples fato do dinheiro estar lá na conta. Então, se eu tenho R$ 1.000, eu recebo 10. Se eu tenho R$ 5.000, eu vou receber R$ 50. Se eu tenho R$ 10.000, eu vou receber R$ 100, né? E assim vai. E a gente pode, né, ter a ilusão, a falsa sensação de que se você continuar fazendo isso por algum tempo, né, é só você fazer uma regrinha de 3, uma conta básica. E se você tiver um determinado valor suficientemente grande, o rendimento desse dinheiro mensal vai vai te proporcionar a possibilidade de você parar de trabalhar, por exemplo, né? Só que será que isso é verdade, né? Porque quando a gente olha para esses números assim, né, a gente se emociona, a gente fica, pô, tá fácil, eu consigo e tal. Mas será que é verdade? Eu tenho minhas desconfianças, né? Inclusive por esse motivo, esse vídeo, né? Se faz sentido você juntar dinheiro pensando em liberdade financeira, parar de trabalhar essas coisas. Porque no final das contas você sempre tem a inflação. A inflação ela nunca vai desaparecer. E mesmo que você tivesse fazendo a reserva, né, do seu dinheiro, guardando ele para gastar mais para frente, a gente já sabe que a inflação vai comer a maior parte desse valor, né? Se a gente, claro que rentabilidade passada não quer dizer nada para o futuro, mas se a história continuar no trajeto que está, né?
Em 30 anos a gente perdeu 90% do poder de compra do dinheiro, né? Do real. Se mais para frente, daqui a 30 anos, ele continuar na trajetória que ele está, então a tendência é que o passado se repita, né? Mais para frente. Então, do que adianta você ter 100 mil reais se ele só vai valer 10 em poder de compra, né? Você tem 100 mil reais, beleza, é um valor muito alto. Hoje a gente sabe o que dá para fazer com 100 mil reais. Mas o que a gente vai poder fazer com 100 mil reais daqui a 30 anos? Essa é a questão. E outra, a gente tem outro erro grosseiro aí no meio, que quando a gente faz essas contas malucas assim de cabeça para se emocionar, esses youtubers aí que vendem esse sonho, né, que você tem que investir, não sei o quê, que a gente nunca coloca o imposto, a gente nunca bota o imposto na conta. Todo tipo de investimento ele tem um imposto. Tem alguns que tem algum tipo de benefício, de isenção, mas aí são casos particulares, né? Os que te dão rendimentos maiores, eles vão ter imposto. Mas é isso. Eu não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu. Queria saber o que vocês acham. Comenta aqui embaixo. Deixa a sua opinião. Você acha que faz sentido juntar dinheiro? Acha que não faz sentido juntar dinheiro? Assim, no momento, eu confesso que a gente dá uma emocionada e eu fico, pô, a gente agora tá com 7 mil, né, na conta. Tá rendendo mais ou menos 70 reais por mês. É muito boa a sensação de você saber que tá ganhando dinheiro. Essa sensação de tô ganhando dinheiro é muito boa. Dá uma motivada, você fica empolgado. Mas, ao mesmo tempo, né, quando a gente analisa os números friamente, é como se a gente estivesse se enganando, né? Porque, vamos supor, você teve um rendimento de 15% ao ano. Aí depois você vai pagar o imposto, né? O imposto sobre o seu rendimento. E depois que você pagar o imposto sobre o rendimento, você tem que levar a inflação em consideração. Então, assim, a sua rentabilidade real muitas vezes fica no 0 a 0 no ano. Se você tinha 10 mil reais no começo do ano e você deixou ele rendendo até o começo do ano que vem, quando você descontar a inflação e o imposto, muito provavelmente você vai ter uma coisa equivalente aos 10 mil de hoje com o mesmo poder de compra daqui a um ano. Então, assim, a menos que você ganhe mais dinheiro e gaste menos do que você recebe bem desbalanceado assim, você recebe muito dinheiro e gasta bem pouco dinheiro, a menos que isso aconteça, não tem como você chegar num patamar que você tem tanto dinheiro que o rendimento dele vai ser suficiente para custear seu custo de vida indefinidamente sem você precisar trabalhar. Então aí a gente volta para a pergunta inicial, né? Faz sentido a gente juntar dinheiro com o plano de se aposentar e parar de trabalhar? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixa seu like. Muito obrigado e até a próxima.